Olá pessoal, beleza? Então vou apresentar em vídeo o resultado do trabalho aí do final de disciplina, a disciplina de Data Mining, mineração de dados, ministrado aí pelo professor Heitor, professor Thiago, da UTFPR de Curitiba. E aí eu vou explicar perante o documento executado, um relatório em modelo de um pouco de artigo. E vou explicar passo a passo aqui como que foi realizado o projeto e executar ele em alguns momentos. Talvez eu consiga parar o vídeo um tempo quando eu estiver executando, que talvez demore um pouquinho. Mas o objetivo é dar uma abordagem geral aí de como que foi trabalhado. O projeto então o título o título já é uma pergunta em si, que é que a gente tenta resolver o problema, que se é possível predizer através de imagens a classificação de um solo entre latossolo ou cambissolo, são dois tipos de solos. Então, a partir de imagens, se realmente a gente consegue predizer aí se ele é latossolo ou se ele é cambissolo, a partir desses dois tipos de imagens. É importante ressaltar aqui que o Dalcimar Casanova é meu orientador. Eu sou mestrando em engenharia elétrica, na parte aí de está aqui embaixo, inclusive, engenharia elétrica na parte de inteligência artificial. E eu estou vinculado ao TFPR de Pato Branco, tá ok? E Dalcimar Casanova é meu orientador. Ele que me ajuda aí nas minhas dúvidas relacionadas ao mestrado. Vamos lá, então o documento está estruturado aí na parte de resumo, né? Parte de abstract. Eu não vou ler o documento vai ser publicado, vai ficar disponível público, não tem problema. Uma introdução explicando sobre a mineração de dados. Um briefing sobre solos, que é importante entender um pouco sobre o que é solos, né? Sobre o que significa solos, do que ele é feito, qual que é a composição. Aí uma abordagem de como é dividido isso no Brasil, né? E aí uma breve explicação de como é feita a classificação hoje dos solos, de maneira de laboratório, de maneira de como os profissionais da área fazem. E aí uma breve explicação sobre o que é o latossolo e os tipos que tem de latossolo, né? E também o que é cambissolo e os tipos que tem de cambissolo. Enfim, a concepção do projeto, o material que foi disponibilizado, né? Para mim trabalhar com esse projeto, como que foi as fotos, aqui um exemplo de uma foto de como foi disponibilizado essas imagens de solo. É um projeto real, é um projeto da UTFPR de Pato Branco, onde o laboratório de química cedeu essas fotos que eles coletam essas amostras aí dos solos. Eles têm inclusive toda a parte de análise de teor de carbono, teor de nitrogênio, e através disso então esse primeiro trabalho se focou aí na parte de classificação. Aí uma parte de tratamento de imagens, como que eu trabalhei nesse projeto no cenário de tratamento de imagens, a parte de como eu preparei o dataset. Aí uma breve descrição de cada coluna do dataset, como que foi o desenvolvimento efetivamente do trabalho, os métodos, os modelos que eu utilizei, e como que eu cheguei nesse último modelo, e através também dos apoios dos professores, como está estruturado praticamente o programa que faz todo o treinamento e a predição do modelo, no caso a classificação do modelo. Aí eu falo do Transfer Learning, que é um dos modelos que eu utilizei, que é onde o trabalho foca, foi o que mais trouxe um resultado animador diante dos outros, é o que melhor trouxe resultado. Então é esse que eu foquei no trabalho, eu não falei de todos os outros. Aí a parte de todo o compartilhamento, tanto do projeto quanto dos datasets. Eu compartilhei apenas o de dataset do tamanho 256 por 256 pixels, mas tem outros, a gente pode trabalhar com 512, eu também tenho pronto. Aí um pouco do que realmente aplicou-se o modelo, o panorama de resultados, em que porcentagem que foi chego, que porcentagem a gente conseguiu chegar, então 91 na parte de acurácia e 91,08 em DF1. Então ficou bons resultados, assim, consideráveis. As dificuldades encontradas,
E por fim, aí os trabalhos futuros, que ficou pendente, que dá para fazer ainda, tem linhas aí que dá para trabalhar, e as considerações finais. Então, essa foi a estrutura do trabalho, e agora eu vou explicar essa parte do trabalho escrito, já foi entregue, e agora eu vou explicar passo a passo aqui como foi trabalhado, né? Então, como eu recebi as imagens? Então, eu recebi essas imagens desses solos, os solos originais. Então, aqui estão a parte de imagem dos solos originais. Pode ver que são imagens grandes de 6 mega por aí. São ao todo 182 fotos, isso mesmo, 182 fotos. Esses solos, essa foto de solos, elas têm divisão entre A e B, vocês podem perceber. C significa de cambisolo. A sequência de um A e um B aqui é porque cada solo, a mesma amostra foram tiradas duas fotos. Então, esse mesmo solo, ela foi tirada de duas vezes. Talvez por questão de máquina, por questão de uma foto ficar embaçada ou não, mas foram tiradas duas vezes essa mesma foto do solo aí, beleza? Mas ambas, então, ela é feita de par. Eu expliquei isso no documento, que cada foto é feita de um par. Foram tiradas duas fotos de cada um. Então sempre tem um A e um B, enfim. E mais abaixo, então temos 51 fotos de solos diferentes, de amostras efetivamente diferentes de cambisolo. E aí o L é de latossolo, também eu explico no documento esse termo L e o C, né? Temos 40 fotos de latossolo. Diante disso, o primeiro passo então foi tentar separar realmente em pedaços menores essa foto. Então, se a gente pegar uma foto dessa, a gente vai ver que ela tem 4.128 pixels por 3.096, é uma foto bem grande. Todas têm o mesmo tamanho, tá? A gente pode pegar aleatoriamente qualquer uma aqui, que todas vão ter o mesmo tamanho. Então, a primeira etapa foi trabalhar em algum programa, algum script extrator da foto original. Ou seja, foi me dado uma sugestão de quebrar em pequenos pedaços essa imagem para tirar o tamanho dela e, obviamente, descartar toda essa parte que não importa da foto. A gente chama de fundo, né? Que é uma mesa, uma textura de uma mesa, e toda a parte aqui do próprio recipiente aqui em borda também não importa para nós. O que importa realmente é a foto apenas do solo, né? Com isso, então, pesquisando, trabalhando, desenvolvendo, eu cheguei no modelo de extrator aqui de corte de imagem. Então, eu tenho ele aqui, eu utilizei esse modelo, eu juntei com vários algoritmos que eu trabalhei, onde praticamente eu vou dar um PF aqui, onde está a imagem original, que é justamente essa que eu estou mostrando para vocês, original. E aqui eu dou um tamanho do que eu quero. Eu botei 1500 aqui só para ficar mais rápido o processamento, mas eu processei esse em 256, 256. São dois datasets que eu tenho, 512 por 512. Eu vou botar 1500 aqui, praticamente vai dar 4 fotos, eu acho, pelo tamanho da foto original ali. E aí, obviamente, isso aqui ele roda local, tá? Deixa eu salvar aqui. Eu vou rodar local. Não vou rodar tudo ele, mas eu vou só rodar para vocês verem como que funciona aqui o extrator. Então ele vai começar a rodar, ó, 132 começar a rodar. E de cada foto que ele consegue ali, ele tirou quatro amostras, né? Ou seja, 4 cortes. Eu vou cancelar isso aqui. Mais para a didática mesmo. Ele cria uma pasta dentro da pasta original com o tamanho do próprio corte, né? 1500 por 1500. Então, nesse intervalo, ele criou até a imagem 12, que foi isso que ele fez aqui, 12.3a. E aqui a gente só analisa os cortes que ele fez, 1500 por 1500, tá? Então, é isso que faz esse script em Python, simplesmente faz corte. Entendam que aqui eu acabei cortando 1500, 1500, mas no trabalho eu usei 256 e gerou muito mais imagem do que isso. E aí, depois disso, eu fiz uma seleção manual mesmo. Fui um a um, olhando o que só ficava a partir de solo e as outras imagens foram descartadas. Tentei fazer uma coisa mais automatizada, mas estava levando muito tempo para tratar a imagem, para identificar o que era só fundo solo.
aí por uma facilitação manual de identificar visualmente, né, ser humano olhando visualmente, eu acabei cancelando esse trabalho de ficar tentando automatizar uma coisa que eu conseguia fazer manual de certa forma rapidamente, apesar da quantidade de imagens que tinha. Eu parti do pressuposto que eu tinha todas as imagens separadas e aqui elas já estão em pastinhas, né? Elas vão estar zipadas, mas aqui já estão em pastas. Eu tenho o dataset de treino e o dataset de treinamento de teste B. Aqui eu fiz alguns outros testes, mas vamos descartar esse B por enquanto. Esse B simplesmente é a diferença que eu tirei as imagens A e B. Lembram ali que tinha uma quantidade de imagens A e B, aqui eu considerei só as imagens B. Mas o que eu usei no trabalho foi esse, que tem a quantidade das duas imagens, tá? Então aqui tem o próprio dataset, que eu já vou mostrar como funciona. E tem zipado todas as imagens aqui 256 por 256 do dataset de treinamento e do dataset de teste. Então elas já estão zipadas, elas estão compartilhadas aqui porque no próprio documento lá eu acabo utilizando ela, certo? Ela vem justamente daqui o compartilhamento. O dataset, vou mostrar, vou pegar o de treino aqui mesmo. Vou mostrar como que ele é feito. Então, trata-se da primeira coluna a amostra, então não vai ter entre A e B, é simplesmente C1, ou seja, cambisolo 1, né, das imagens 1. Esse campo aqui praticamente é fixo, né? Que é só para, se o nome do arquivo não estiver certinho, pelo menos abrindo o arquivo eu já vou saber que 256. As imagens, né? Todas as que foram, realmente só tinham solos. Vocês podem ver que ela não tem uma sequência tão certinha, ó. 101 até 108 e depois pula uma quantidade para começar em 117, é porque aquelas outras, entre essa faixa aqui, provavelmente não tinha tinha outras coisas no fundo da imagem que não era só solo, então foram descartadas. Aí o teor de carbono em porcentagem dessa amostra, o teor de nitrogênio dessa amostra em porcentagem. Essas duas outras colunas aqui foi eu que criei. Essas duas aqui foram cedidas, e existe uma planilha para isso, foram cedidas pela TFPR, porque isso foi medido em laboratório, e essas outras duas eu estudando alguns vídeos eu percebi que existe um cálculo para chegar nesse valor de quantidade orgânica através do carbono, e existe um cálculo do nitrogênio através da quantidade de carbono. Você pode ver que é mais ou menos próximo, isso aqui é calculado e isso aqui é o de laboratório. Então eu só deixei aqui no próprio dataset, pode ser que utilize ou não, mas no trabalho, enfim, não utilizei. E aqui para ficar fácil eu já deixei também a parte tanto de classe como nome e como binário, né? Então o cambisolo significa 1 e o latossolo significa 0, beleza? E claro, tem muita informação, mas lá para baixo vai ter latossolo. Esses datasets ele é bem aleatório os valores, então cerca de 70% está em treino e 30% do todo está em teste. Desculpa, acabei fechando aqui, deixa eu voltar. Ao todo, então, dessas imagens ficaram 12.773, só que elas foram divididas em duas partes, né? Nesta e nesta, então 8.000 alguma coisa ficou para um e o restante ficou para outro. Isso eu também descrevo no trabalho. E aí, vocês vão ver várias pastas aqui, por feito muitos testes mesmo, os auxiliares, eu não vou comentar disso nesse momento. O que importa, vamos direto para o próprio programa execução, né? Tive bastante problemas com a plataforma Colab, esse aqui eu acabo utilizando no Google Colab. Eu vou pegar esse exemplo aqui que é idêntico, esse é o que está compartilhado lá no documento, está em documento escrito, né? Está compartilhado para abrir esse cara. Eu vou pegar esse aqui, já coloquei como metade das fotos, porque como é muita foto e a máquina que ela tem, já estava inclusive aberto aqui, deixa eu fechar, tem uma limitação de memória, então para mim rodar o programa como um todo, ele usando todas as imagens acaba estourando o limite de memória. Então aqui eu não vou utilizar todas as imagens para processamento.
Então, eu utilizo uma máquina que tem GPU, tá? Porque a gente está usando o modelo de Transfer Learning do ResNet 50, que é, está dentro ali da biblioteca Keras e a gente consegue usar a GPU para processar. Tem alguns algoritmos que a gente não usa a GPU hoje, os que estão no Scikit-Learn hoje não tem compatibilidade com GPU, que inclusive são esses modelos de classificação aqui. Eu apenas citei eles no trabalho, mas eu não desenvolvi muitos porque os resultados não foram muito bacanas. Vamos pegar um, um, um KNeighbors aqui para a gente só dar uma olhadinha nele. Mas ele é feito ele usando biblioteca Keras e segue o mesmo modelo de processamento, tá? Só que aqui eu fiz com 512 a modelagem o uso do dataset, tá? Não foi do 256. E apesar de setar que o GPU realmente ele não funciona, só quero mostrar o modelo aqui embaixo. Então é o modelo do Neighbors aqui, do Caminhos, né? E realmente ele acaba usando o Scikit-Learn e ele não usa a parte de GPU. Então eu acabei não tendo bons resultados com esses algoritmos, então foi apenas para aprendizado mesmo, né? Citei eles no trabalho, mas eu não descrevi muitas informações dele. O que eu me centralizei realmente foi no modelo de Transfer Learning aí do ResNet 50, que é esse cara aqui. Então eu já levantei a máquina. Essa máquina aqui nos dá 12 GB de memória aí, um disco de 78 GB e um GPU, se eu não me engano, são de 16 GB. Nós vamos confirmar ele aqui do lado agora. Tudo começa aqui na parte de identificar se a máquina realmente está com GPU, porque a gente pode selecionar máquinas sem GPU também. A gente pode ver aqui que tem 15 aí, GB de memória, esse GPU que foi pego aqui pelo Google Colab, e realmente ele implementa aí o CUDA, tá? Na versão, cadê a versão? Na versão 11 aqui. Então a gente pode usar. Aqui já está tudo pronto, esse Colab foi compartilhado, ele é funcional, tá? Só que foi compartilhado outro modelo, mas é o mesmo, ele é funcional. Aqui é a parte que eu uso o exclamação aí para usar comandos do Linux. Então aqui eu dou um wget para baixar o CSV e baixar os pontos zip aí de onde tem as imagens dele, né? Então ele vai lá na minha pastinha compartilhada e baixa os arquivos. Aqui está baixando os arquivos. É super rápido, tá? 50 mega aí por segundo, praticamente. É bem rápido para executar ele nessa parte de baixar os arquivos. E aí depois entro num processo de extração. Então eu faço a extração, um zip de cada dataset e aí acabo removendo ele, porque lembrando que tem um limite aqui de espaço, então eu procuro deixar o espaço livre aí. Aí dou só um ls para verificar que realmente foi criado aí as pastas, tá? Então essas pastas aqui, e aí foi morto aí, deletado os arquivos zip. Adiante, então a gente faz a parte de importação. Então essa aqui eu vou importar na sequência, tá? Eu dou uma explicação do que serve para cada importação. Não fiz uma revisão para ver se todos estão usando só o que importa aqui, porque eu fiz muitos testes e eu ficava modificando direto, então pode ser que tenha até importação aqui que nem precisa hoje. Não me preocupei com isso, tá? Essa parte de bloco aqui é onde a gente seta que essa seção vai usar, se possível, processamento em GPU, já está setado. Se ele é compatível à biblioteca, ela vai usar a GPU. Essa parte que ele faz a parte do carregamento do CSV aí do treino, a parte do teste, e demonstra aqui, mostrando um pouquinho dos dados, né? Aqui é só para a gente mostrar quais são as classes únicas, então a gente sabe que é cambisolo e latossolo. Essa parte aqui é uma função apenas de carregamento de imagem. Se a gente quisesse trabalhar na parte de um tratamento de imagem, é aqui dentro dessa função que eu trabalharia. Nesse caso, a gente apenas está carregando a imagem, não está fazendo nenhum tratamento de imagem, mas é chamada essa função para carregar a imagem, imagem a imagem, né, para montar uma rede de imagens, uma lista de imagens, e aqui pode ser trabalhada para depois fazer algum tratamento se necessário, uma melhoria de projeto no futuro aí. Aqui essa parte, então, é onde eu seto o tamanho das imagens, né? Então, como eu estou usando o dataset 256, aí eu peguei esse AD 256. Aqui só para dar o nome dos diretórios lá que foram criados.
E aqui que a gente vai então diminuir, porque esse é o total da quantidade de imagens que tem. Então se eu rodar aqui, vocês vão ver que ele vai me listar aí que tem, vai me listar que tem 8.930 imagens. Vamos botar aqui umas 4.000 imagens, eu acredito que ele vai processar legal. O interessante é que eu setei só para a parte de cima, né? Então ele vai pegar 4.000 imagens para treinamento, mas para teste ele vai pegar o todo, porque 4.000 é acima de 3.843. Vamos deixar dessa forma, ficou quase 50 por 50, tá? Vamos deixar dessa forma por enquanto. Vamos rodar de novo para pegar um novo resultado aí, quantidade de imagens para 4.000. E aqui começa então a parte dele fazer o carregamento das imagens. Pode ver que ele vai pegar 4.000 ó, na parte de teste, está carregando elas. E aí adiante ele vai pegar o resultado de 3.843 para a parte de teste. Então por enquanto mexeu um pouco na RAM. Beleza, carregou, aí a gente faz o carregamento do array, pega as imagens e transforma em array, beleza, de treinamento depois de teste. Não é necessário fazer normalização quando a gente está trabalhando com rede neural, não foi preciso. Naqueles outros algoritmos eu fiz uma normalização nos próprios arrays aqui, não foi necessário, não mudou nada e até piorou, na verdade, os resultados. Depois descobri que não é necessário porque eles mesmos fazem o filtro e não existe essa necessidade de fazer uma normalização. Aqui é só para mostrar algumas fotos aleatórias aí dos solos, como estão sendo mostradas, né? As fotos para poder visualizar. E aqui a gente faz o carregamento do modelo. Então faz aí, importa o modelo do ResNet, aplica algumas informações que eu também coloquei no documento lá. E aí a gente tem o modelo para saída de um neurônio apenas, né? Chega a 248, sai 1. Aqui então a gente vai fazer a parte de fit, a parte mais demorada. Se eu botar 100 épocas aqui, vai demorar pra caramba, então eu vou botar apenas umas 10 épocas enquanto eu vou explicando o restante. Não vai talvez dar um resultado tão bom quanto chegou no documento que eu apresentei. Inclusive no documento eu não rodei ele no Colab, tá? O que eu rodei foi no ambiente disponibilizado aí na UTF-PR de Curitiba, pelo professor Heitor, conseguiu para mim lá um acesso de aluno. E com isso eu consegui rodar lá numa máquina que tinha uma GPU acho que de 12 GB, se eu não me engano. Eu deixei, praticamente demorou uma hora, não demorou muito mais que isso para 100 épocas, tá? Uma hora e meia foi suficiente para rodar. O mais interessante é que não estourou RAM, então foi possível rodar lá sem estourar RAM. Você pode ver que aqui já subiu a RAM, GPU está rodando, está usando já a GPU, a RAM da GPU também. Então, conforme eu aumento a quantidade de imagem aqui, acaba estourando a máquina e eu não consigo aí o resultado, ele para no meio do processo e não vai boa. A gente talvez consiga até uns 80 pouco aí com 10 épocas, talvez até 90, que já é um resultado muito bom. Eu rodei sempre com 100 épocas para chegar naquele resultado de 91%, se não me engano foi esse que a gente olhou aqui na porcentagem dos resultados obtidos. Modelo, compartilhamento, aqui ó, 91,43 de acurácia. Tá rodando aqui. No sexto, aguardar um pouquinho. Não vou precisar cortar o vídeo porque não vai ser um processo tão longo aí para a gente rodar. Comentando sobre o projeto de regressão. Então, eu estabeleci também no documento escrito que esse projeto aí tratou apenas de classificação, mas eu deixei claro lá que eu também trabalhei no modelo de regressão e não tive bons resultados, então eu acabei não seguindo com a linha de regressão, tá? Então existem modelos que eu trabalhei aqui de regressão, usando inclusive o Transfer Learning, não tive bons resultados, não aprimorei tanto. O esforço foi muito maior em classificação e então eu acabei delimitando o trabalho apenas de classificação para essa rodada aí de final de disciplina.
Então, na validação aí está dando 89. Não vai melhorar muito mais que isso, mas eu, como eu falei, eu rodei em 100 épocas. Tive um pouquinho de melhora. Ficou bom, uma RAM em 50% aí, praticamente, da máquina. Aqui embaixo, logo que ele terminar aqui, eu vou plotar então aí como que ficou a acurácia e a validação da acurácia, né? Durante as épocas. Tá, demora praticamente 3 minutos e pouco para rodar. Beleza. Rodou-se, vamos aqui então dar uma olhada no plotagem. Ficou muito bom, inclusive. Até fiquei curioso que com 10 épocas ficou nesse valor interessante. Não tinha tido esses resultados com tão pouca época. Vamos dar uma olhada aí na acurácia, mas abaixo tem uma medição melhor sobre isso, que ele mostra como um todo, né? Que aqui eu vou fazer o predict de todo o dataset de teste, mas aqui ele já está fazendo uma validação aí, uma métrica. 90 de acurácia, ficou muito próximo do que eu consegui com 10 épocas, então às vezes até usei demais 100 épocas para conseguir um resultado muito próximo com 10 épocas. Vou rodar aqui o predict e abaixo, então nós vamos rodar as informações de acurácia e F1, que são importantes para nós aqui. E antes era no mês de cima, 90 de acurácia, 90,86 e 90,19. No trabalho a gente chegou a 91, um pouquinho mais, 91,08. Bem mais, 10 vezes mais épocas, né? Então às vezes nem é necessário tanta época assim. Aqui é a matriz de confusão, para a gente dar uma olhada aqui como que foi, né? Então, bacana o resultado que deu. Poucos erros, né? Comparado a 3.000 e poucos imagens, poucos erros. Pode ver que a zero, que é a Latossolo, ele acertou bem mais, né? Tem um bem maior. E a Cambissola teve um pouquinho menos. No total deu uma acurácia de 91, foi bom. Foi bom resultado ainda com 10 épocas. E aí aqui é só como o dataset ele está randomizado, né? Então aqui eu pego 10 e tento mostrar o valor aí predito e o valor real, né? Então desses aqui ele acertou, vamos ver se acertou tudo. Desses aqui ele acertou tudo, ó. Então a gente conclui aí que dá para fazer aí uma predição legal, uma classificação bacana aí das imagens. Só com a imagem, isso não era um conhecimento que o pessoal de química do TFPR Pato Branco tinha. Eles acreditavam que não era possível através de imagem predizer. É claro que aqui tem bastante espaço para botar mais outros tipos de solos. A gente está trabalhando com só 2 tipos de solos no dataset e aí tentando identificar o que é um, o que é outro. Então, talvez com muitos outros tipos de solo aí, talvez ficaria e um valor mais baixo, né? E aí teria que talvez ir para outros modelos. Mas o trabalho se delimita nisso e eu espero que eu tenha feito uma boa apresentação. Aqui só para o modelo de curiosidade, é o script que eu usei para rodar lá no projeto na UTFPR de Curitiba, tá? Que eu tive que fazer por linha de comando, então eu tive que adaptar algumas coisas. Não foram muitas adaptações, mas teve que ter sido adaptado. E o gerador do dataset, só para comentar como que é feito o dataset, então a partir da imagem original, eu tenho uma série de... Claro que essa parte aqui é fixa porque é um dataset de 512, mas isso aqui tem tudo um cálculo que eu faço a partir dessa linha aqui, que é mais importante, que eu tiro a partir da imagem. Esse aqui eu acabo fazendo um VLOOKUP dos dados de amostra que foi me cedido aqui.
Então, só para trazer os dados certinho do dataset, também o VLOOKUP, esse aqui é um cálculo que eu também explico no documento, um cálculo também que eu explico ali que é com base na quantidade de material, e as classes também, aí eu faço uma regra aí de se é cambisolo, se não é latossolo, e aqui também eu faço uma regra aí de cambisolo para 1 e latossolo para 0. Acho que conclui aqui o documento, o projeto, a apresentação como um todo. Eu espero aí o feedback dos professores. Caso tiverem algumas dúvidas, também há a possibilidade de fazer trabalhos futuros sobre isso. E eu coloco aqui até com uma possibilidade aí de se tornar um artigo técnico, claro, com muito mais elaboração aí do trabalho, tanto de escrita quanto talvez do algoritmo dar uma melhorada. E agradeço aí todo o conhecimento passado durante as aulas. Foi muito bacana, aprendi pra caramba. Acho que tem muita coisa para se desenvolver ainda. Mas eu estou bem contente assim com o resultado que foi Chico. Beleza, senhores? Muito obrigado e até a próxima.